Olá pessoal, aqui é Ricardo Bordião e mais um episódio do Pod Life. Como sempre, com pessoas incríveis. Hoje eu estou trazendo um médico com uma história incrível. Dr. Bruno, diretor médico do Albert Schweitzer. Ele é marido da doutora Tânia e pai da Zoe. Vamos conversar com ele? Olá pessoal, aqui é Ricardo Bordião. A gente está agora no Pod Life. Olá, Bruno. Um grande prazer recebê-lo aqui. Sua história é bem diferente. Uma história de luta, né? Desafio um pouco diferente da maioria dos médicos, né? Que você se formou em outro país. Exatamente. Eu vou dar a palavra para você contar um pouquinho dessa história e ficar à vontade para a gente ouvir e apreciar. Bom, Ricardo, primeiro eu vou te agradecer pelo convite. Pod Life a gente já vem assistindo e muitos colegas participando. E aí fiquei grato em receber o convite. Estou aqui para a gente bater um papo e passar um momento interessante aqui falando um pouco da minha vida. A sua trajetória é uma trajetória que você buscou a medicina. Eu queria saber, você é do Rio de Janeiro? Sou do Rio de Janeiro, mas na verdade eu não busquei a medicina, não. A medicina me encontrou em algum momento da minha vida. Eu nunca nem tinha pensado em ser médico, Ricardo. Eu, desde criança, sempre fui nos desfiles de 7 de setembro e a minha ideia era ser da AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras. Certo. Eu não conhecia a história da academia, mas o uniforme eu gostava muito. Daquele chapéu que tinha em cima e o espadim, então eu sempre pensei em ser militar. Até que a medicina me encontrou. Eu tinha uma prima que estudava medicina na UF e ela foi fazer um intercâmbio em Cuba uma vez e voltou falando algumas coisas interessantes do país e da medicina local, até que em algum momento chegou uma mensagem para ela que Cuba estaria distribuindo algumas vagas por alguns países e se ela tinha alguém para indicar para concorrer para essa vaga. E ela veio conversar comigo perguntando se eu conhecia alguém. E eu disse, não, quem vai sou eu. A família não acreditou muito, né? Outro país, eu não falava espanhol, não conhecia a história do país. Sim. Mas eu fui. E voltei médico. E deve ter sido bem desafiador, porque é uma outra vivência, né? Cuba é uma outra experiência. Como que você lidou com tudo? Foi difícil? Como que... Ricardo, foi difícil desde o começo, né? Se juntar toda a documentação, você passar por várias etapas de avaliação, de diploma, depois uma entrevista. E quando você é classificado, na verdade, você ainda não tem o direito de estudar medicina. Você vai para Cuba para conhecer o país e fazer uma coisa que eles chamam lá de pré-médico. Você fica 6 meses no país aprendendo espanhol e estudando matérias básicas, fazendo prova. De química, biologia, fisiologia, matemática, espanhol, inglês. E só no final, se você conseguir passar por tudo isso, é que você ganha o direito de adentrar no curso de medicina. É um curso que deve ser bem diferente, né? Porque eles têm aquelas restrições, né, próprios, né, O país é um país bastante diferente, né? A gente conhece de ver na televisão, de falar do socialismo, Sim. dos problemas, das faltas de insumo. E eu vivi 6 anos da minha vida e não me arrependo, faria de novo, achei maravilhoso. Sair da sua casa já é difícil, sair do seu país e ir para um país onde você nem fala o idioma foi difícil, foi desafiador, como quase tudo na minha vida, e ao mesmo tempo foi bem gostoso. Você foi sozinho? Fui sozinho. E aí comecei a aprender a medicina, o espanhol já dentro da faculdade de medicina. É uma medicina um pouco diferente. A medicina é a mesma, mas o foco da medicina cubana ela é diretamente direcionada para a atenção primária e para a medicina preventiva. Sim. Uma coisa que não é muito difícil de entender, porque um país é uma ilha. Se você deixar que todo mundo fique doente lá, eu acho que a coisa acaba. Sim. Então, eles têm esse foco na medicina preventiva, na atenção primária, como a base de toda a medicina para o restante do desenvolvimento em Cuba. É uma coisa que assim, não sei se é verdade, mas
lá as profissões de nível superior com as de nível médio, praticamente a questão salarial é irrelevante, né? Isso é verdade. Isso é uma das coisas que quem vive num país capitalista, você se surpreende muito quando chega. Muito impactante, né? Professores nossos, catedráticos, que escreviam livros, tinham salários bem baixos e não eram tão diferentes assim de uma outra profissão. Que não tem uma instrução superior. Exatamente, né? Exatamente. Mas deve ter sido bem interessante, porque, de uma certa forma, você acaba utilizando de técnicas que não são comuns no Brasil, né? E você se torna um pouco mais, vamos dizer assim, diferenciado, né? Porque a dificuldade é grande, né? Eu acho que o olhar clínico ele fica um pouco mais aguçado quando você tem menos estrutura. Sim. O olhar clínico é o que eu acho que é um diferencial que eu trouxe comigo e que alguns outros colegas que estudaram fora também têm. Esse olhar clínico, essa visão primária da doença, eu acho que isso é uma característica que a gente traz quando estuda fora. E você ficou lá durante 6 anos, né? E logo em seguida você chegou a atuar no país ou você veio diretamente já para o Brasil? Não, eu me formei, morei um tempo na Costa Rica, porque eu já conhecia a minha atual esposa, que era namorada nessa época. Sim. Ela é da Costa Rica, Tânia, também médica. Morei na Costa Rica um tempo e depois decidimos vir para o Brasil. E aí, vir para o Brasil, começa todo esse problema de trâmite de revalidação. Sim. Né? Esse trâmite de revalidação, como é que é feito? Isso é uma coisa... assim, muitas pessoas buscam se formar em outros países até pela questão financeira, né? Porque o custo é bem menor, né? E depois vem para o Brasil para tentar atuar aqui, que tem algumas vantagens que o próprio país dá, até porque a questão financeira, tudo isso. Como que foi para você essa fase? Porque é um desafio, né? A questão de custo eu não sei porque eu fui bolsista, né? Sim. Eu não gastei nenhum real durante a faculdade para bancar estudo. Sim. Mas a questão da revalidação ainda não tinha o que hoje chama-se de revalida. Sim. Antigamente, há 10, 11 anos atrás, 12 anos atrás, a gente revalidava nas... Desculpa, é mais tempo. Errei na 10 anos já tem o revalida. Perdoa, gente. Posso retomar? Com certeza. Não lembro de onde eu estava. Você falou que tem mais de 10 anos revalida. Então, era outro tipo de avaliação, não é isso? Então, pra fazer antigamente não tinha o revalida ainda. Sim. 15, 16 anos atrás, você precisava revalidar nas faculdades federais. Sim. Existia uma prova por ano em cada faculdade. Então, assim que eu cheguei no Brasil, eu vim um pouco antes que a Tânia para ajustar tudo. E nessa época, a faculdade que estava com a inscrição aberta era de Mato Grosso. E logo depois abriu a da UF. Eu fiz a faculdade de Mato Grosso, a Tânia fez a da UF. E, para nossa surpresa, não tanta surpresa, mas assim, a gente estava bem preparado. Mas nós classificamos e aprovamos no primeiro concurso os dois, mas o índice de aprovação é muito baixo. É uma média de 3,7 por ano. Sim. E, no caso, você já começou a atuar no Brasil diretamente no Rio de Janeiro ou você atuou em outros estados? Não, aqui mesmo no Rio de Janeiro, comecei numa clínica da família, porque, na verdade, eu já trazia, né, essa ideia de atenção primária e eu achava que a clínica da família aqui, a gente poderia mudar muita coisa, porque é o primeiro contato do paciente dentro do sistema de saúde. A clínica da família é onde o paciente começa os seus questionamentos de saúde até, se tiver necessidade, de chegar num hospital de grande porte. Mas você veio de um outro país, não é? Com pacientes que têm outras características, né? Até outras patologias, né? Como é que, quando você veio para a clínica da família, como foi essa diferença para você? Não, acho que não teve muita diferença não, Ricardo. Como eu falei anteriormente, a medicina é a mesma, o foco é que é diferente. Né? Mas as doenças crônicas, hipertensão, diabetes, você cuidar de uma gestante, crianças, né, nível pediátrico, eu acho que não tem muita diferença. A diferença pelo menos a medicina que eu estudei, o foco principal era a atenção primária. A gente percebe que aqui isso ainda está um pouco deficitário. Apesar de funcionar bem, mas a população ainda não tem, a gente não tem essa cultura para explicar da importância da atenção primária. Sim. Que aí começa toda a vivência do ser... Desculpa, gente.
Não, tranquilo. A importância da atenção primária, porque aí é o ponto inicial de um paciente dentro do sistema de saúde. Mas tem melhorado, né? Você percebe isso? Não, melhorou bastante. Melhorou, depois tivemos um problema aí, não vamos entrar em política, e agora voltou a melhorar. Sim. Até porque a gente sabe que o nosso secretário de saúde ele tem uma visão muito direcionada. Ele sabe da importância da atenção primária, ele dá o valor que a atenção primária precisa. Então, acho que nesse momento está tendo uma mudança de cultura, tanto de quem trabalha, como da população. Sim, com vários projetos, ele é bem acessível, isso é importante para que as coisas funcionem, né? Exatamente. Você tem especialização em geriatria, né? E por que a escolha dessa especialidade? Eu sempre gostei, sempre achei interessante tratar o envelhecimento. Não só o idoso, mas o envelhecimento, todo esse processo. E a gente já sabe, é uma verdade absoluta, vendo pela pirâmide populacional, que a população está envelhecendo, está vivendo mais, mas ainda vive mais tempo doente. E a ideia de eu ter feito geriatria e depois endocrinologia e trabalhar com esse envelhecimento é para a gente consiga dar para esse idoso uma qualidade de vida, uma longevidade melhor, né? Viver mais, porém viver melhor. E qual você acha que é o maior desafio para quem é geriatra? Primeiro é que tem que ter uma política de entendimento do envelhecimento da população. Desde a medicina pública à medicina privada. Eu acho que ninguém se preparou muito até chegar desse momento, que a gente já tem sinais de estudo há muito tempo, que a população envelheceria mais tempo, viveria mais tempo. Então, antigamente, o corte era de 70, 75 anos, agora você consegue pegar senhores de 90, 80 anos, mas com uma saúde boa, vivendo melhor. Então, eu acho que entender isso, interpretar e trazer isso para a medicina é um desafio, mas é um desafio atual. Isso já está acontecendo. A sua chegada no Hospital Albert, você já atuava lá como médico ou você já veio diretamente como direção? Não, há anos atrás eu trabalhava na rotina da clínica médica, aí trabalhei no Pedro II também, trabalhei no Hospital da Posse. Acabou que eu fui convidado e comecei a trabalhar na Beneficência Portuguesa. Na geriatria da Beneficência Portuguesa, trabalhei um tempo, coordenei também a geriatria de lá, até que eu fui chamado para coordenar uma UPA de Septiba, um local distante, bem distante de qualquer ponto do Rio de Janeiro. Aí começou mais um desafio, porque é uma UPA boa de trabalhar, mas é uma UPA muito distante. E aí, que médico que quer dirigir tanto para chegar até lá, com os mesmos valores de salário? É uma dificuldade de você conseguir pessoal, né? Exatamente. Mas eu fiquei lá 2 anos, logo no começo foi bastante difícil. Minha esposa levou roupa para mim, porque eu tive que ficar lá de um dia para o outro. Gente morando, né? Não tinha médico. E você vai fazendo contato com um colega, contato com outro. E lá o interessante é muito bom de trabalhar. A população é bem bacana do local, trata você bem. O problema é que as pessoas ainda tinham aquela trava da distância. Sim. Tem que dirigir até Septiba, eu tenho que sair de casa 1h30 antes, dependendo de onde você mora. É um desafio para você buscar profissionais. Exatamente. Mas depois de uns 6 meses, como se fosse pouco, a gente conseguiu ter um RH mais completo, colocamos a UPA para funcionar bem e aí começamos uma política social ali também, né? Pegando a UPA como um foco principal e trazendo os coordenadores das clínicas da família para discutir os casos interessantes que chegavam lá, os pacientes que buscavam muito atendimento por doenças crônicas, e a gente foi começando a fazer ali um plano de ação para aquele local. Foi bem interessante. Sempre é desafiador, né? Porque a grande dificuldade de conseguir profissionais e também uma comunidade que é muito, vamos dizer assim, cercada ali, né? Isolada, né? Sim. Tem suas características, né? Você, na gestão do Albert, né, você cita, né, eu vi um pouco a respeito de você, sobre a gestão participativa, né? O que seria isso? Você poderia relatar um pouquinho? Então, a gestão participativa é uma coisa que já vem da ideia da diretora-geral de lá, da Camila, e que é muito interessante porque você traz os funcionários para discutir as tomadas de decisão. Todos os níveis participam das tomadas de decisão, dos desenhos de fluxo. Então, você tem um sentimento de fazer parte daquilo. Então, acho que
existe uma sensação de colaborar mais, de fazer... Eu faço parte da tomada de decisão e o resultado disso é um resultado que eu escolhi fazer. Então, você trazer esses funcionários todos do hospital, todos os níveis, para discutir os fluxos do hospital, é bem interessante porque ele se sente pertencendo àquilo. E como é a atuação da direção médica com os demais profissionais? Olha, a gente tenta que seja a melhor possível, independente de qual profissional seja. O hospital não funcionaria só com médicos. E você não conseguiria entrar para guardar o seu carro se não tivesse alguém lá na cancela. Sim. Então, a ideia é tratar seres humanos normais com todo o respeito e dignidade, independente da sua posição dentro do hospital. A direção médica tem a sua importância, até porque se fala muito sobre empatia no atendimento. Eu sempre cito isso com os convidados médicos, né? Porque o grande desafio é você aproximar o paciente do médico e, como diretor médico, você lida com os outros colegas para que isso seja importante. Isso para você realmente é um projeto? Como que você enxerga isso? Isso é um projeto de vida, na verdade, Sim. Não é só para o hospital. O paciente, ele é o foco principal. A gente existe e trabalha na medicina para o paciente. Então, quando o paciente também se sente como ponto principal, ele te ajuda no tratamento da doença dele, no entendimento da doença dele, na percepção do que ele precisa fazer para melhorar e para mudar o seu estilo de vida. Então, trazer o paciente para o foco principal é uma obrigação de quem trabalha na saúde. Isso é muito importante. Eu vou dar uma paradinha, Bruno, para anunciar, fazer os nossos patrocinadores, né? Hoje falar sobre o ZapMed, né? Que é uma ferramenta facilitador, né? Para quem é profissional de saúde e quer fazer esse atendimento diretamente com o paciente. Isso é importante, que facilita demais a vida, né? Do médico, do enfermeiro, do profissional de saúde de modo geral que atende aquele paciente no seu consultório. E também da Interfinancial. Interfinancial é uma empresa especializada em consultoria previdenciária e aposentadoria especial para profissionais da área de saúde. Se você é médico, enfermeiro e atua na área de saúde de modo geral, ou possui mais de um vínculo de emprego, que é muito comum, né, na área de saúde, você pode ter pago contribuições a mais para o INSS, permitindo que esse valor dos últimos 5 anos possa ser recuperado, né? Alguns profissionais de saúde também podem ter direito à aposentadoria especial, né? Com 25 anos de serviço. E o valor das contribuições que forem consideradas excedentes também pode ser recuperado. Caso haja interesse em conhecer essa consultoria, né? Falar com Jean Ferraz, né? No telefone 21 98 088 9101. Aproveite essa dica, que vai ser muito valiosa para quem é profissional de saúde. Bruno, você falou muito da sua trajetória, né, até chegar a ser médico, seus desafios. E quem é Bruno no seu lado pessoal, família? Você falou que a sua esposa veio de outro país. Como foi encarar todo esse trabalho? Deve ter sido bem desafiador, né? Olha, o Bruno... Até 2 anos atrás era agora é um pai. Cara, muda a vida, né? Muda tudo, né? Cara, eu conheci minha esposa ainda na faculdade, então todo o desafio de toda a faculdade ainda manter um relacionamento. Sim. De um outro país, da Costa Rica. Era um namoro que acabou dando certo, então... Ela é estrangeira? Ela é estrangeira. Sim. E mora aqui comigo agora já há mais de 10 anos. Sim. Então foi um relacionamento que deu certo, a gente terminou a faculdade, fomos morar na Costa Rica um tempo, depois decidimos vir para o Brasil, o que não impede da gente voltar em algum momento, que eu sei que ela tem um pouquinho desse sonho. Mas eu sou muito flamenguista, gosto do Rio de Janeiro, com todos os problemas do Rio de Janeiro. Eu sou aquele carioca que gosta muito do Rio de Janeiro, que gosta de andar por aí, que gosta de passear, que gosta de ir na Lapa, que gosta de ir à praia. Mas, hoje em dia, a vida mudou um pouco com o nascimento da minha filha. Então, agora eu sou pai antes de qualquer outra coisa. Antes eu era Bruno com muitas coisas, agora eu continuo sendo Bruno, mas primeiro vem a minha pequena. Isso muda tudo. Aí a gente sabe que a vida de um profissional médico é muito corrida, né? E às vezes para se juntar é um grande desafio, né? Pelo que eu vejo.
o profissional médico com a vida pessoal, principalmente quando tem interesse em ter um relacionamento, é bem complicado de fazer essa junção. Aí você, tendo essa história, foi bom, que dá força, né? Dá mais, vamos dizer, empolgação para que você siga os seus objetivos, né? Bom, eu te contei como foi começar a medicina para mim. Então, os desafios sempre vieram e eu fui conseguindo ultrapassá-los. Muito do que eu sou e do que eu faço, eu preciso agradecer muito a minha esposa, porque alguém tem que estar de apoio para você conseguir estar sempre se jogando em alguma coisa. Os alicerces. Exatamente. Ainda mais agora que a gente tem uma filha, os dois trabalhando muito, ela ainda consegue chegar um pouco antes em casa para preparar, para ver. E quando eu já chego, ela já está de banho tomado, ela já não está mais toda pintada de tinta guache, ela já está apresentável para o pai, e a gente sabe que a mãe é fundamental. Então, a família é uma coisa que te ajuda a ter um alicerce, uma base para te impulsionar para frente, para querer sempre um pouco mais. Para falar, para a gente já seguindo para a gente finalizar, você tem algum projeto específico no Albert que você queira relatar nesse momento, junto à direção médica? Cara, o Albert é um hospital de projetos. Sim. A gente vem nos últimos 3 anos, normalmente a gente coloca um foco por ano. Vamos alcançar esse projeto esse ano. Já fizemos o IAC, né, que é um amigo da criança. Já passamos pelo projeto Lean. Esse ano é um projeto um pouco mais para dentro do hospital ali e para o nosso entorno, que é a mortalidade. Né? A gente está com um foco em diminuir bastante a mortalidade hospitalar, e para isso a gente precisa de um outro projeto, que agora é um spoilerzinho que eu vou te dar, que a gente está chamando a atenção primária e a CAP 5.1 para discutir alguns casos e para que a gente consiga levar isso para os muros externos do hospital. A gente precisa que a atenção primária e que a CAP trabalhe junto com a gente para que a gente consiga chegar num denominador comum, que isso é SUS, na verdade, né? A gente pegar desde a atenção primária até o hospital de grande porte e trabalhar junto em prol do paciente. Bruno, já para a gente encerrando, eu queria que você, muitas pessoas que assistem o Pod Life são profissionais da área de saúde, né? A sua história é uma história diferente porque você foi para outro país. O que você tem a dizer para essa pessoa que assiste e que quer tentar a vida lá fora? O que ela vai encontrar? Vai encontrar a mesma coisa que encontraria em qualquer outro lugar e até mesmo aqui, porque é a dificuldade. Dificuldade para estudar, se você for para algum país que você não entenda o idioma, a dificuldade para aprender o idioma, mas eu acho que a perseverança, quando alguém decide estudar medicina, acho que nada interrompe mais. Não é uma carreira, não comparo com outras, não é melhor, não é pior, mas é uma carreira bastante difícil. Então, quando você decide estudar medicina, no Brasil ou fora, lembrando que você precisa revalidar o diploma depois que você estuda medicina fora, aqui no Brasil, para exercer a carreira e ter o seu CRM, uma etapa que não é fácil. Então, você precisa saber disso, estar decidido a passar por todo esse processo e ser médico, que é o mais bonito da vida. Bruno, eu quero agradecer, né? Uma história muito bacana, né? Uma história de desafio, né? Porque você largar a família por 6 anos, né? Começar uma vida nova e sem saber o que vai acontecer, e depois de 6 anos você sai com uma esposa e um filho. Voltei com outra família. Troquei a família. Trocou a família. Isso é muito empolgante, né? É bacana. E vocês também têm a oportunidade de utilizar os conhecimentos na direção médica e fazer esses projetos, um projeto tão bacana que você está citando, né? Eu acho que isso é empolgante, né? E desafiador. E eu estou te dando os parabéns e abro aqui o Pod Life para quando você quiser divulgar seus projetos, divulgar suas ideias, se sinta à vontade. Ricardo, mais uma vez te agradecer, dizer que eu me senti à vontade, mas você sabe que eu tenho um problema para estar aqui nessa conversa, eu fico nervoso, eu travo, mas eu acho que foi um papo maravilhoso, poder falar da minha vida, falar da minha família, falar de medicina, dos projetos, da saúde pública, que eu acho que é o foco principal. Foi muito bom, só agradecer a você e agradecer ao Pod Life. Bruno, quem quiser falar sobre o hospital, ter mais informações, de repente fazer um contato com vocês, qual seria a maneira mais fácil e de conhecer todo o projeto? Bom, o hospital tem um WhatsApp, está aí nas redes sociais, e tem um Instagram bem alimentado de informação,
Quem quiser saber mais sobre o hospital, quem quiser mais informação, pode trocar conversas com a gente responde também, não só problemas, a gente responde coisas legais e interessantes também. Sim, aham. E tem o meu Instagram lá do consultório, que é o Salute Longevita, para quem também quiser saber um pouquinho mais sobre a parte de geriatria e envelhecimento. Não, perfeito. Bruno, eu quero agradecer mais uma vez, uma história bacana que você relatou, de tantos desafios, né? Como você mesmo falou, você saiu 6 anos, largou a família, né? Deve ter sido bem difícil, e você conseguiu, voltou com uma esposa, uma filha, uma nova vida, novos projetos, né? Ricardo, então, olha, obrigado por tudo, te agradecer pelo convite, agradecer a presença aqui no Pod Life. Agora, eu não só vou assistir os colegas, como vão me assistir também. Perfeito. Só tenho a agradecer por esse bate-papo e essa noite maravilhosa. Eu que agradeço, foi bem gostoso esse papo. Você que acabou de assistir, né, esse episódio, que foi um episódio tão diferente, tão bacana, não esqueça de assistir outros, vamos ter muita coisa legal. A gente está no YouTube, né, no Instagram, não esqueça de dar o like e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Até a próxima.